Mas eu quero ler com você, livro de Jonas, capítulo 1. Nos diz assim a Bíblia: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Olha bem, o que Deus está dizendo? A maldade subiu à presença dele. A maldade do mundo subiu até a presença de Deus. A maldade do Brasil, as nossas maldades, a minha, a tua, as maldades das nossas casas subiram até a presença de Deus. Vá e diz aqui Deus ao profeta que era para pregar contra Nínive. Mas aqui no terceiro versículo, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Quem pode fugir do Senhor? Ninguém. Ele tentou. Às vezes nós estamos tentando fugir. Tentando fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, ou de Yahvé, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, e aqui, lá no original é o nome de Deus, Yahvé, pois tu, ó Yahvé, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Essa história é muito interessante. Ela tem a ver comigo e com você. Eu quero conectar as lições dessa história à realidade que vivemos hoje no Brasil e no mundo. Aqui vemos Jonas, um profeta de Deus que recebeu a mensagem
de Deus para que ele fosse a Nínive e que ele profetizasse contra ela. Deus disse, porque a maldade dela subiu até mim. Subiu até mim. E quando Jonas ouve esse desafio, ele falou, não vou não. E ele foge. Agora, quais eram as razões da fuga de Jonas? Algumas razões. Uma delas, ele tinha que falar algo que era contra as pessoas. A mensagem era de confronto, era de denúncia do pecado. A mensagem que Deus dera a Jonas não era uma mensagem para fazer a política da boa vizinhança. Não era para chegar ali lá e dizer, não, cada um tem o seu Deus, cada um, o mais importante é que cada um busque algum Deus do seu jeito, todos os caminhos levam a Deus. Não era essa mensagem mentirosa, não, era a mensagem do Deus verdadeiro, que falava a respeito de um único Deus e que aquelas pessoas estavam pecando contra Deus. Era uma mensagem contra o pecado. Se essa mensagem não acontecesse, se não houvesse arrependimento, destruição viria. O pecado estava causando danos sérios a Nínive e um dano muito maior viria se não houvesse arrependimento. Eu quero dizer a você que a Bíblia é a palavra de Deus. E que tudo que a Bíblia diz é verdade. E muitas dessas verdades nos confrontam. E a maior razão por que muitas pessoas querem desqualificar a Bíblia, dizer que ela não é verdade, dizer que ela não é a palavra de Deus, que foi algumas coisas que alguns homens escreveram. Claro, Deus usou homens para escrever a Bíblia, mas quem inspirou foi Ele. E a palavra é dele, sim. E a Bíblia me confronta, a Bíblia confronta você. E nós não gostamos quando somos confrontados. Nós não gostamos de ouvir que nós estamos errados. Quando alguém nos confronta e diz, não é assim, você está errado, a gente muitas vezes se arma. E até se revolta contra aquele que nos disse isso. E alguns têm até reações mais violentas, verbais e alguns até físicas. O Jonas sabia que teria que confrontar o pecado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se nós não confrontarmos o pecado que está em nós, nas nossas casas, nas nossas instituições, que está nas igrejas, que está na nação, que está nos governos, que está na mídia, que está nos líderes e nos liderados, se nós não confrontarmos isso, destruição pior e terrível vai acontecer. Jonas não queria a mensagem de confronto, então ele não foi para Nínive, foi para Tarsis. Primeira razão que ele não quis ir, é que ele tinha que confrontar. A segunda razão é porque Jonas, ele morava na cidade de Gat-Éfer. Segundo Reis, capítulo 14, versículo 5 nos diz isso, que ele morava nessa cidade de Gat-Éfer. E ficava 800 quilômetros de Nínive. Daí o Jonas pensou, peraí, eu vou ter que viajar 800 quilômetros? Não, muito longe. Não vou para lá não, olha a caminhada. Vou ter que levar uma mensagem que é contrária, confrontando o pecado. Olha o cansaço que eu vou ter. Não, eu não vou sair da minha zona de conforto. Eu vou até para um lugar que eu vou estar mais confortável ainda. Deus é o Deus de Israel, está aqui. Eu vou sair desse lugar onde Ele está agindo mais. Eu vou lá para outro lugar. Vou para Tarsis. Vou para o navio.
Ele não queria sair do seu conforto. Hoje, eu e você, se não sairmos da nossa zona de conforto, se eu e você não abandonarmos os nossos achismos, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, os nossos pecados, as nossas posturas erradas, se não nos arrependermos, o pior irá acontecer. A nossa chance, a nossa única maneira, se tiver arrependimento. Eu diria que a igreja estava muito confortável, porque os cristãos estavam por demais confortáveis. Muitos deles sendo cristãos nominais. Buscava a Deus, se dava. Se tinha uma dor de cabeça, ia orar. Se a coisa apertava um pouquinho mais, daí um culto. Ou se dava, ok, se estava tudo livre, não tinha nenhum outro compromisso, né? Se não deu para ir no shopping, se não deu para ir no cinema, então eu vou cultuar a Deus. Zona de conforto, essa é perigosa. Quando achamos que podemos viver sem Deus e que, de alguma maneira, podemos fugir dele. O Jonas não quis sair da sua zona de conforto. Uma terceira razão. O Jonas não gostavam lá do pessoal lá de Nínive. Era uma nação inimiga. O partido deles não era partido político do Jonas. Então não gosto deles, então não me misturo. Enfim, o Jonas tinha uma aversão aos ninivitas. Ele não queria estar lá e falar a verdade para eles. Então, ele foge. Foge de Nínive e vai para Tarsis. Do que é que nós temos fugido? Você que está me escutando lá na sua casa, ou no seu trabalho, não sei. Aí do que é que eu e você temos fugido? Deus tem nos chamado a determinadas coisas, a determinadas posturas, e nós temos fugido. Chega de fugir. Se a gente fugir de Deus, a gente vai se afastar dele, é o que Deus disse ao rei Asa, segundo Crônicas 15:2. Se você me deixar, eu te deixo. Deus vai respeitar nossa vontade. Mas é muito complicado querer fugir de Deus aqui na terra. Sabe, se a gente quiser fugir dele aqui na terra, nós estaremos não unicamente longe dele aqui na terra, mas na eternidade nós estaremos eternamente longe, não terá mais volta. Aqui na terra tem tempo para voltar. Chega de fugir. No que resultou a fuga de Jonas? Ele embarca no navio. Navio que vai para Tarsis. E quando ele vai lá no fundo do navio, essa coisa do se esconder. Talvez isso não está na Bíblia, mas eu fico imaginando aqui, talvez inconscientemente ele até estava pensando, lá no fundo, fujo mais ainda de Deus, ainda mais das realidades da vida. Foi lá para o fundo. Ele continuava querendo se esconder. Mas ninguém pode se esconder de Deus. Deus o achou lá embaixo. E então vem uma tempestade no mar. E o barco começa a balançar. Os marinheiros experientes começam a ver isso tudo. Eles começam a buscar os seus deuses, mas todos os outros deuses que não são o Deus verdadeiro, sabe, são ilusões. Eles veem que nada e ninguém os responde, eles vão lá no Jonas, e vem alguém ao Jonas e diz: como é que você pode continuar dormindo diante de toda essa tempestade? Acorda!
Eu fico imaginando que essas coisas vão durar até as pessoas acordarem, até eu acordar, até você acordar, até o Brasil acordar, até sobretudo os cristãos acordarem. Naquele navio tinha um que cria em Deus. E ele era aquele que tinha condição de mudar aquela situação. Ei, vamos acordar. Que com a graça de Deus hoje seja um dia, nesse jejum, que as pessoas acordem, que os cristãos acordem. É tempo de acordar e se arrepender. É tempo de acordar. Que você acorde, que eu acorde. Que assumamos posturas diante de Deus, um propósito sério diante de Deus, que com a graça dele nós vamos mudar, que não seremos mais os mesmos. Jonas, acorda. Alguém vem para o Jonas e diz: Jonas, acorda. O Espírito de Deus está dizendo para mim: Silas, acorda, Silas, acorda. Está dizendo para você: acorda. Levanta, vem para fora. Ei, o que é que está acontecendo? Eles foram buscar no Jonas a resposta. O Jonas tinha a resposta, porque o Jonas conhecia o Deus verdadeiro. Sabe quem tem a resposta para esse momento? Não é o Bolsonaro. Não são os governantes. Quem tem a resposta é o povo de Deus, é aqueles que conhecem o seu Deus. E Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se esse povo se humilhar e orar, buscar a minha face, deixar os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Em primeiro lugar, tem que lidar com o pecado para depois vir a cura. Então, nós temos a resposta. Quem conhece a Deus tem a resposta. E a resposta está em não fugir dele, em vir para Deus, em assumir as consequências. Eles perguntaram ao Jonas: por que está acontecendo isso? Quem é o culpado? Daí o Jonas disse: eu sou o culpado. Ele não ficou justificando, não, porque sabe como é que é, Deus mandou, mas os ninivitas, eu não gosto deles, e sabe, era muito longe, eu estava bem, não, ele parou de justificar. Ele assumiu, disse: eu sou culpado, me joguem no mar, e a tempestade vai acalmar. Os homens resistiram, e por fim jogaram Jonas no mar, e a tempestade acalmou. Estamos vivendo uma tempestade. Uma tempestade no mundo, uma tempestade no Brasil, uma tempestade nos estados, nas cidades. Tem tempestade. Só tem um jeito. Para recebermos uma intervenção de Deus nessa tempestade. É com que a gente diga: eu sou culpado. Os nossos pecados são a causa disso. Jonas pecou. E por isso veio a tempestade. E sabe, tudo que tinha no barco foi lançado fora. Riquezas foram lançadas fora do barco. Os bens foram lançados fora. A economia está perecendo. As portas dos empregos estão sendo fechadas. Riquezas estão indo fora. Bilhões do governo estão sendo usados para isso. Lógico que o fundo partidário não, né? Isso é pecado também. Você é deputado federal, você é senador. Isso é pecado. Se você tem algum temor de Deus, renuncie a isso. Mas as coisas do barco foram lançadas fora.
Os bens foram perdidos por causa do pecado. O pecado gera a miséria, as perdas. Jonas disse: eu sou culpado. Assumiu a culpa. Esse é o tempo de nós olharmos para nós e assumirmos as nossas culpas. Nós, como indivíduos, como família, como igreja. Como igreja. Os pecados da igreja, a falta de unidade. Mas eu fiquei feliz, muito feliz ontem, quando eu vi líderes das mais variadas denominações em um mesmo vídeo anunciando o jejum do dia de hoje. Fiquei muito feliz quando organizações não religiosas dizendo: vamos jejuar. É tempo de colocar a boca no pó. A Bíblia diz: coloca a tua boca no pó, talvez haja esperança. E é nisso que eu espero. É nisso que eu espero. Eu espero que o mar se acalme. Mas para que o mar se acalme, a gente precisa reconhecer os nossos pecados. Os pecados, repito, individuais, familiares da nossa casa. E vamos olhar para as nossas casas, vamos olhar para os nossos casamentos, vamos olhar para os nossos relacionamentos, pais e filhos, irmãos e irmãs. E eu sei que eu estou incomodando muita gente. Mas o que eu estou fazendo eu estou pregando contra, sim, contra nós, contra nossos comportamentos pecaminosos. Isso dói, mas se isso não mudar, nada muda. Chega de encrenca entre marido e mulher, por favor. Juntem-se, unam-se, reconheçam seus erros, peçam perdão a Deus, perdão um ao outro, orem juntos. Maridos, assumam o sacerdócio de vocês. Há uma autoridade dada a vocês. Assumam essa iniciativa. Lida você com os problemas da tua casa. Não deixa para tua mulher. É você. Reúna os filhos. Busquem, orem. Filhos, honrem os pais. É tempo de unidade. Igreja, continuemos unidos. Busquemos a face do Todo-Poderoso. Sejamos igreja de Jesus como Jesus quer que a igreja seja. Que amarás. Sejamos essa igreja que possa experimentar o avivamento do Senhor, mas para isso tem que ter arrependimento, tem que ter pedido de perdão, tem que ter reconhecimento. Nem todos na nossa nação conhecem o verdadeiro Deus. Nem todos têm a consciência que nós temos. Diante disso, nós precisamos nos identificar também com o pecado da nação. Nós precisamos nos colocar na brecha por aqueles que não conhecem a Deus. Nós precisamos orar em lugar daqueles que não oram. Confessar no lugar daqueles que ainda não confessam. Isso é se colocar na brecha, é interceder. É dizer: Deus, tenha misericórdia do nosso país. Tenha misericórdia. Sangue inocente tem sido derramado na nossa terra. Sangue de abortos. 120 mil abortos todos os dias são praticados no mundo. Mais de 10 milhões de abortos, chegando a 11 milhões de abortos foram praticados esse ano. Se arrepender e pedir perdão pelas ofensas a Deus, pelo desprezo a Deus, nas escolas, nas faculdades.
as blasfêmias dos professores e que conduzem os seus alunos à incredulidade. Os pecados das instituições de ensino que querem excluir Deus. Os pecados de muitos líderes políticos que, usando a desculpa de que o Estado é laico, buscam nos seus estados, nos seus municípios e em outros lugares excluir Deus. Isso é pecado. Pecado da corrupção. Quanta corrupção nesse país, quanto dinheiro desviado, quanta injustiça social, quanta verba desviada, quanta imoralidade nesse país. O Brasil tem exportado erotismo, quanta idolatria nesse país. Busca não ao único e verdadeiro Deus por intermédio de Cristo. Quanto pecado. Como Daniel orou, como Esdras orou, como Neemias orou, eles disseram: nós temos pecado. Reconheçamos os nossos pecados e busquemos a face do Todo-Poderoso. Comecemos pelos nossos pecados. Estendamos a nossa oração. Esse é um tempo de oração de arrependimento, esse jejum. Não é o jejum para que eu consiga comprar uma casa nova, não. Um carro novo. Porque eu estou com vontade de comprar aquilo. Não. Esse jejum é de arrependimento, de humilhação, de confissão, de reconhecimento, de pedido de perdão, de busca ao Todo-Poderoso. Essa é a mensagem que o Espírito de Deus tem para esse tempo. Na oração na janela, essa é a mensagem que o Espírito de Deus tem colocado no meu coração todo o tempo, é arrependimento. Eu creio que o Espírito de Deus está falando de maneira poderosa comigo e com você. Tem um espírito de quebrantamento aqui. Tem um espírito de quebrantamento entrando aí na tua casa. Deixa ele operar em você. Nós precisamos disso. O Espírito de Deus diz: chega de apontar o dedo para os outros. Olhemos para os nossos pecados. Enfim, tem essa fala, que diz que enquanto nós apontamos um dedo para alguém, tem todos esses apontados para nós. É tempo de arrependimento. Chega de justificação de pecados. Precisamos assumir os nossos pecados. Eu quero convidar você que ainda não recebeu Jesus a recebê-lo como seu único e suficiente Salvador, pois foi Ele que morreu na cruz. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é único. Ele foi o único que nunca pecou. O sangue dele foi absolutamente puro e incontaminado, e o sangue dele que pode nos purificar dos pecados. E só Jesus nos leva ao céu e a Deus. Ninguém mais. A Bíblia diz que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem.